que a inspiração é um pássaro. Ela pousa, voa, depois volta. Mas aquele que planta é tão importante quanto um artista. Só que o artista tem uma sensibilidade, tem uma vivência, é capaz de mais entender o sofrimento humano, é capaz de mudar o sofrimento humano. Mas eu acho que o artista é essa antena da raça, como disse Ezra Pound, que está à frente da humanidade, o valor da arte. Essa arte revolucionária, né? Digamos assim. Porque determinado tipo de arte a gente tem que se livrar dela. Não sou um burocrata, sou um artista, não um profissional liberal. Sou antena da raça. Romper obstáculos, saltar fronteiras, esse é o nosso destino absoluto. Sou dessa gente que às vezes traz desordem, porque é necessária a esperança. Fizemos um espetáculo histórico chamado Não, Poesia Para, que foi uma coisa que me marcou muito, porque eu tinha uns 17 anos. Então, o Paulo assistiu o Não, Poesia Para, tá entendendo? E me convidou para ir para o Rio, na próxima peça que ele ia montar. Porque naquela época ele estava fazendo um espetáculo que fez um sucesso estrondoso no Brasil inteiro, que era o Liberdade, Liberdade, roteiro do Milor Fernandes e do Flávio Rangel, que foi uma montagem do Grupo Opinião, importantíssimo no Rio de Janeiro. E o Paulo estava nessa fase que foi a fase mais política deles, mais revolucionária, que foi como o Não, Poesia Para, antes do ato institucional, número 5, porque depois do ato institucional seria impossível. Foi já no endurecimento, no início do endurecimento da ditadura. Louco, 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 louca, 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 de desejo, sim. Louca, 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 certo, certo, certo. Depois eu fiz o Roda Viva, do Chico Buarque, o musical dirigido pelo Zé Celso, estreou no Rio. E fomos para Porto Alegre, estrear em Porto Alegre. Fizemos um espetáculo, porque no dia seguinte o espetáculo foi proibido, a mulher do governador pediu a Brasília. Aí o teatro foi cercado por paramilitares, quer dizer, ou seja, militares vestidos de paisana, pichados de vermelho, fora Chico, fora comunistas. Aí agrediram os atores no hotel. Eu fui salvo mais uma vez por um jornalista. Eu tinha saído com um jornalista para dar uma entrevista. E cheguei no hotel, todo mundo assustado, a portaria. Sobe, sobe. Fui para o primeiro quarto dos atores. Alguém vai dizer, quem é, quem é? E um dos atores abre a porta com o nariz sangrando. Quer dizer, eles foram até o hall do hotel, você está entendendo? E agrediram os atores. E aí a Ruth Escobar, que era uma das empresárias, alugou um ônibus e saímos correndo de Porto Alegre.
Em meio ao horror da humana condição, o fogo queima teias, desnudando a verdade, beleza estonteante em mármore esculpida. No cotidiano de castelos de areia, vejo o vento que venta de séculos. Depois, Selva das Cidades, numa oficina, um espetáculo muito importante, do Brecht, né? Fase brechtiana, que era o Brecht, é feito até hoje. Mas houve uma fase no mundo em que todo mundo fazia, nos principais grupos, inclusive o Living Theatre, que eu acho que foi a minha grande escolha, foi o Living. O Living já tinha chegado no Brasil, uma parte, já com reuniões em São Paulo. Mas o Living estava numa outra fase, não era de montar espetáculo para vender ingressos. Uma fase de estudo, de discussão, de conhecimento do Brasil, tá entendendo? De ações fora do teatro, dos teatros. Então a Ruth abandonou não, lá saiu do Living, deixou de ser empresária. E ficou meio complicado, economicamente, tá entendendo? Ficou meio complicado. Aí me veio a ideia de Ouro Preto. Você deu a ideia? Sim, eu vim para cá. E o Living costumava ir para cidades pequenas, né, no interior da Itália, por exemplo, em Cefalo, onde eles criaram o Paradise Now, o Paraíso Agora. Costumava ir para cidades pequenas, históricas, para criar espetáculos, já na fase da criação coletiva, que sempre existiu no mundo, mas que modernamente o Living se sistematizou e passou a fazer com frequência o processo de criação coletiva. Eu vim e aluguei o Casarão das Lajes, que tem aqui, hoje em frente ao Hotel das Lajes, que não era hotel, que era uma outra casa que eu aluguei também. E então o grupo veio para cá. Você está entendendo? E aqui ficamos um bom tempo até o desenlace da prisão, tá entendendo? No dia 1º de julho, que era a abertura dos festivais, dos famosos festivais que o pessoal de Ouro Preto chamava de Festival do Inferno, porque era naquela época do início da maconha, do hipismo, você está entendendo? Misturado com político, com arte institucional, tal. O DOPS veio para o Horizonte no dia 1º e levou todo mundo pro DOPS. Tá entendendo? Ao movimento de câmera, ação. Do sonho tenho a chave e ao louco torno são. Risco uma estrela no céu, atento a Deus pelo pão dos homens. Porque o Living era um escândalo. Entendeu? Sexual, sensual, as roupas, os cabelos, barbas. E então só derrubava muitos paradigmas, né? Derrubava muitos conceitos. Então atraía tanto a fascinação como o repúdio e como a repressão. Porque quando eu estava chegando na casa aqui na Barra, eu disse, não se aproxime, porque todo mundo já foi preso. Mas eu cheguei com cuidado, deixei minha bagagem e a filhinha da Judite, a Isha, estava com os vizinhos, que eles eram muito queridos pelos vizinhos também. Muito queridos também por parte da população de Ouro Preto. Aí o grupo foi transferido para Belo Horizonte. E eu passei essa noite com o Steve Israel, que é primo do Allen Ginsberg, aquele grande poeta americano, beatnik, também já falecido, na casa do meu avô. E entramos e tinha aquele almoço de família, com o irmão do meu avô, membros da família, né? Na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar.
Aí o escândalo da prisão do Living já tinha estourado. Eu passo de vir com o almoço, subi para o meu antigo quarto, a casa de vovô, com o Steve. Aí minha mãe chegou lá, fura ela fora daqui, fora! Aí nos expulsou. Entendeu? Aí eu fui para onde deveria ter ido primeiro, na casa do meu pai. Meu pai me levou à rodoviária, eu sei o que você está passando, eu estava naquela paranoia, né? Pegar um ônibus para ir para a casa de Serginho. Depois viemos para o primeiro dia de julgamento aqui no fórum. Continuar existindo, convivendo com a dor do mundo e a nossa própria dor. E não há outra solução. Eu me lembro que a Ruth Escobar veio, ela veio de São Paulo para dar apoio, e ela que me colocou, para o fórum não tinha mais lugar. Acho que o Serginho já tinha entrado, e a Judite no diário dele, ela fala, Paulo Augusto na esquina, ela olhando da janela, aguardando do fórum no segundo andar, aguardando o julgamento. Paulo Augusto na esquina com suas sentenças, na rua direita. Aí a Ruth lá de cima, deixa ele entrar. Como é que a Ruth é? Deixa ele entrar, pode deixar ele entrar lá de cima e tal. Aí eu consegui entrar e assistir do lado do juiz. A primeira sessão de julgamento. As pessoas lá embaixo, era o dia festival de inverno, as pessoas fazendo coro, que era uma música de Woodstock, que era uma música da época, todo mundo cantando. Paulo Augusto was a very important part of our work. He had a real inner connection with the Brazilian spirit. He wanted to be, I believe, a sports person, what you call a soccer player. He was very concerned with the sports world, with the spirit of Brazil, of which we knew nothing, because we only know the cultural part. And he was really very, very integral to our work. He's a wonderful actor. I have always regretted that he did not go on with his acting work. He could have been a great star because he has a brilliant capacity as a performer. And I believe he has not continued that work. And I wish he would maybe still come to it. Isso, mas nunca mais eu vou... eu tive uma relação com a sociedade organizada como depois de conhecer o Living. E o Oficina também foi pelo mesmo caminho, que já estava no mesmo caminho, só que tem que o Living já era mais experiente. Uma confiança maior de sair só da condição de colonizado brasileiro. Tá entendendo? Desse complexo de ser brasileiro diante do mundo. Essa coisa colonizada que o Glauber Rocha criticou tanto. De não assumir o Brasil, de não assumir os negros, de não assumir, né, os índios, de ser um país que era do terceiro mundo, um país pobre, hoje chamado de emergente. E sair dessa condição colonizada, desse complexo que o Brasil ainda tem diante do mundo rico. Por determinação de Sua Excelência, o Conde de Assumar, governador da província das Minas Gerais, por crimes praticados contra El Rei, deve ser conduzido à forca para morte sumária o traidor Felipe de Freitas. Eu nunca não pensava que eu fosse tão conhecido aqui. Até um orgasmo você andar na rua, cruzando com as pessoas, mulheres maravilhosas que tem aqui em Ouro Preto, fantástica. É gente que passa de carro, é gente que passa na rua, é gente que
cruza poeta, poeta e tal. Então, até a sua figura também, né? A figura do poeta caminhando. Né? Eu acho que sim. Levando essa coisa para as pessoas. Essa coisa comportamental, né? Essa coisa física, esse erotismo, né? Também que mexe com as pessoas. As pessoas deram uma importância exagerada aos poemas eróticos. Está entendendo? Talvez os meus tenham beirado, como disse um crítico de Belo Horizonte, alguma coisa de vulgar. Será? E as pessoas também adoram, amam os poemas. Aracnida é a vulva que atrais, seduz e prendes com teus pelos delirantes e lascivos. Ralos ao início do pubis, selva profunda mais abaixo. Púbiles aos 13, e em qualquer idade com seus mistérios. Venerada e vulnerável vulva, de pelos, no Brasil na sua maioria morenos, mas aos louros, mais escuros que os cabelos, e ruivos surpreendentes, e castanhos frequentes, e a palha de aço tesante das crioulas fabulosas, indecorosas. Aracnídea vulva, teces tua teia e corpos frenem por ti. Às vezes o teatro, a arte, ela traz uma desorganização para que haja transformação. Entendendo? Sem uma certa desordem, uma certa... às vezes até que você acha que está no caos, mas se não há isso, não há mudança. Essa revolução, essa coisa revolucionária que é a arte verdadeira, né? Que então nos ajuda a viver, nos ajuda a transformar, a melhorar as coisas. E a arte brasileira é riquíssima, né? Em todos os setores. E sempre nos ajudou muito o país. Espero que a arte continue a crescer, continue, inclusive, a ter uma interferência na política, uma interferência política, uma interferência revolucionária. Hoje eu me sinto um criador com mais poder, tá entendendo? Um criador que sabe que as coisas são difíceis, mas que vão acontecer. Todo criador sabe como os processos são difíceis, também são prazerosos, né? Aí você pode ter um certo controle, você pode ter já uma rédea na mão. Experiência. Experiência magister vitae, em latim. Experiência é mestra da vida, né? Mas há um sofrer, né? Há um sofrer na criação, né? Depois, quando você consegue criar, aí você transcende, né? Aí você realiza, aí vem o êxtase criativo, o prazer da criação, né? Que é fundamental, mas que tem essa pitada de dificuldades materiais, não é? Não é tudo um mar de rosas. E aí aqueles que persistem, aqueles que continuam, aqueles que criam, aqueles que chegam lá, esses chegam lá. Protesto contra a fome e o sofrimento, a dor do mundo.
Protesto contra uma economia que perdeu os valores do humanismo em função de dados técnicos. Protesto contra a omissão e a covardia. Protesto contra o egoísmo e a ganância. Protesto contra todos os preconceitos, inclusive o racial. O futuro se encarregará de criar novas formas de organização e convívio. O amor deverá sobreviver. Por trás dos movimentos dos astros, as revoluções, o sol que se atrai é da física. Ah, vontade divagando, brilhando, orgasticamente no espaço. A glória é feita de misérias, suor e vento. Presente o cheiro de esterco das fronteiras de Eu jamais imaginei ser assim. Desse jeito imaginei ser assim. De que jeito imaginei ser assim. De qualquer jeito imaginei ser assim. Não tem jeito. Você é bravo? Será que existe qualquer de tão grande? Não quero nada que vejo passando. Muito obrigado.